Nesse momento, eu quero te pedir por essa palavra. Tu és fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pensamos, sentimos ou desejamos. Essa palavra, ela veio dos céus e sabemos que ela não vai voltar para os céus sem cumprir o teu propósito. Eu te peço que aqueles que estarão assistindo pela internet, pelos DVDs, recebam do mesmo impacto daqueles que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, continua à frente. Espírito Santo, sopra, encontra em mim um vaso nas tuas mãos e encontra nessa noite pessoas com o coração totalmente aberto para receber a tua palavra e aplicá-la. Pai, que todo coração de pedra seja transformado no coração de carne sensível à tua voz e que a tua unção prevaleça em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem está preparado, diga amém. Ô irmão, sem camisa não pode vir na igreja, hein? Mas tudo bem. Vai e não peques mais. Queridos, preciso falar uma coisa muito séria. Vocês prometem que vocês vão ouvir? Por favor, presta bem atenção. No mês de setembro nós fizemos 2 seminários de cura interior, na qual Deus dizia o seguinte: depois desse seminário, eu vou abrir o céu sobre a igreja, vocês vão ter um outro evento, esse evento vai ser um divisor de águas. Nós tivemos um evento de avivamento com Jesus Lee Jones, que mudou a nossa vida. Esse mês de outubro tem sido um mês de muitas surpresas. Amados, eu fiz 39 anos nesse mês, amém? E recebi muitos carinhos, muitos abraços, muitos presentes e muitas surpresas. Mas ninguém me surpreendeu mais do que Deus. Porque, olha só, para começar a brincadeira eu ganhei uma viagem para Israel. Eu quero aproveitar e fazer uma divulgação aqui. Queridos, já haviam dito para mim que a viagem para Israel mudaria a minha vida. E eu falei, tá, beleza. Mas realmente mudou. A viagem para qualquer lugar do mundo é legal. É uma experiência, né, com outras culturas, é legal. Mas a viagem de Israel, acho que todo cristão precisava ir. Daqui 2 anos nós vamos de novo. Vai ter uma caravana do Bola de Neve. Eu quero te incentivar a pegar um porquinho. Ó, porque o Palmeiras é bênção. Porque até o símbolo do Palmeiras traz prosperidade, o porquinho. Pega um cofrinho. Já viu um gavião de cofrinho? Nunca viu, né? Mas tudo bem. Você pega um cofrinho e vai todo mês colocando um dinheiro lá, dizendo: Deus, isso é para Israel. E vai ser conforme a tua fé. Vou te contar o testemunho de um pastor lá da Praia da Pipa. Quem já foi para a Praia da Pipa, Rio Grande do Norte? Praia da Pipa, o pastor está pregando. Ele está falando sobre o acampamento, sobre a viagem para Israel. Acaba o culto. Vem um homem, fala assim, estava sentado no culto, falou assim para ele: ó, amanhã liga para minha secretária que eu vou pagar a passagem para você, para tua esposa e para aquela menina que está lá na porta. A menina só sorriu para quem entrava na igreja, boas-vindas, recebendo bênçãos, né? Ela só sorriu. Meu irmão, eu conheci a menina lá em Israel. Ela estava com um sorriso daqui a aqui, por causa do milagre que Deus fez. Imagina, chega um louco e diz: vou pagar para você, para tua esposa. E deixa eu ver para quem? Para aquela lá que me deu um sorriso na hora que eu entrei na igreja. Meu irmão, foi uma bênção. Então, acredita nesse milagre, amém? Fui para lá, foi uma bênção. Ganhei muitos presentes, mas um deles me surpreendeu, porque eu sou um cara que dá muito relógio. E como eu não sou bobo, eu sei do poder da semente. E todo relógio que eu dava, eu tinha na minha mente assim: eu quero ganhar o relógio da minha vida, eu quero ganhar o relógio que eu gosto. E é o que eu ganhei dos pastores do Paraná, o qual eu estou usando hoje. Quando eu olhei, eu falei: cara, vocês me surpreenderam, porque era uma coisa que eu sempre olhava e Deus me surpreendeu. No mês de outubro ainda. Para terminar, alguns anos atrás eu comprei um consórcio de carro e fui pagando. E falei: não, isso aqui é para eu trocar de carro lá na frente. Hoje, esse mês, no dia do Jason Lee Jones, eu passei num lugar e tinha uma correspondência, num outro endereço, e tinha uma correspondência registrada para mim. Eu peguei, coloquei no carro, acabou o culto do Jason, aqui, do Jason Lee, a gente estava meio anestesiado ainda. E aí eu cheguei em casa, dei para minha esposa, falei: olha aqui as cartas que tinha lá no endereço. Daí ela falou: isso aqui é importante, isso aqui é registrada. Quando ela abriu,
a contemplação do consórcio, ao ponto de, junto com o meu carro, eu poder comprar o carro que eu sempre sonhei na minha vida. E compramos, só não chegou ainda. Queridos, em um mês, Deus realizou 3 grandes sonhos. Na realidade 4, porque eu tomei um golpe de uma pessoa, e esse golpe depois de alguns anos voltou com juros e correção monetária, mas assim, com muitos juros e correção, foi uma poupança forçada. Fala para o irmão do lado, quando Deus quer surpreender alguém, Ele sabe como surpreender. Quem gostaria de ser surpreendido por Deus? Amados, a Bíblia diz que a bênção cai sobre a cabeça e escorre pela barba do profeta, amém? E no meu caso, como eu não tenho cabelo nem barba, ela escorre rápido. Fiquem espertos. Foi tanta coisa junta, que a minha esposa foi orar. Ela falou assim, Deus, eu sei que vem de ti, mas me dá uma confirmação, porque é muita coisa. E ela pegou uma Bíblia rosa, mostra aí, uma Bíblia rosa choque, não precisa nem ler, você põe a Bíblia, ela já fala por si, por causa da cor dela. Não, eu digo a capa, uma Bíblia rosa, linda, maravilhosa. Ela pegou essa Bíblia e falou, Deus, fala comigo. E ela abriu assim como, fala comigo. E ela abriu um texto. O texto, não precisa abrir, está em 2 Samuel 22, versículo 21, diz assim: recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus. Pois todos os seus preceitos estavam diante de mim, e dos seus estatutos não me desviei. Fui perfeito para com ele e guardei-me da minha iniquidade. Por isso me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos meus olhos. Para com o benigno te mostras benigno, para com o perfeito te mostras perfeito, para com o puro te mostras puro, e para com o perverso te mostras avesso. Nós sabemos o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo dias como quem sonha. Salmo 126 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, e eu coloquei aqui Bigard e família, quando Deus restaurou a sorte, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Amados, é muito bom sonhar. Fala para o irmão do lado, é bom sonhar. Mas é melhor você poder ensinar sobre sonhos que se tornam realidade. Porque se você viver só na escala dos sonhos, você vai lançar um desenho chamado Fantástico Mundo de Bob. Você sonha, mas não vê nada. Outra coisa é você dizer: tive um sonho, mas se realizou. Tive outro sonho, se realizou. Isso é bom demais. E sabe o que eu vejo aqui nessa igreja? Sabe como eu vejo o futuro dessa igreja? Eu vejo um povo que não vai ter medo de viver o que Deus tem sonhado. Um povo que vai avançar. E para isso poder acontecer, Deus me trouxe para cá para te ensinar que vale a pena acreditar, que vale a pena investir na sua fé, que vale a pena sair da comodidade e que vale a pena lutar do lado de Deus, amém? Então, amados, eu tenho a plena certeza de que eu estou dando o meu melhor para cuidar dessa igreja. Eu tenho me esforçado para crescer como líder, mas eu tenho me esforçado para te fazer crescer. E todos aqui, fala para o irmão do lado, todos têm tido a mesma oportunidade. Amados, todos estão expostos aos mesmos sonhos, todos estão expostos à mesma unção. Contudo, enquanto eu vejo pessoas voando, muitos dizendo que estão vivendo dias maravilhosos, mesmo no meio de lutas, nós vemos aqueles que simplesmente pularam do barco, desanimaram, que deixaram de acreditar nos sonhos que Deus tinha para eles junto com a gente. Agora eu quero fazer uma pergunta: o que faz pessoas que estão tendo o mesmo ensino e expostas à mesma unção terem direções tão diferentes? O que faz isso? Para explicar essa pergunta, nós vamos estudar 2 histórias maravilhosas. 2 histórias onde o povo teve acesso ao mesmo sonho, ao mesmo líder e à mesma unção. Mas esse povo se dividiu em 3 grupos. E somente um grupo viu a promessa se cumprir. Igreja, aqui não está sendo diferente. Eu vejo o que Deus está fazendo com quem acreditou desde o início. São 9 anos, quando nós chegamos aqui com uma folha de papel e 15 pessoas mandando um e-mail dizendo: queremos o Bola de Neve Curitiba. E algumas pessoas acreditaram, se tornaram pastores, se tornaram pessoas que há 9 anos atrás eram, sabe, jovens imaturos, inexperientes,
se transformando em pessoas cheias da unção. Sabe, eu tenho visto o que Deus tem feito com eles. Contudo, eu vejo pessoas que se passaram anos e continuam na mesma vida. Amados, todos nós vamos enfrentar dias difíceis, mas as dificuldades precisam ser diferentes. Você não pode enfrentar a dificuldade você não pode ter 40 anos tendo a mesma dificuldade que você tinha quando tinha 15. Porque a Bíblia diz que nós vamos seguir de vitória em vitória, de glória em glória, amém? E para podermos entender o porquê que as pessoas pegam caminhos diferentes na vida, eu preciso estudar um texto com vocês. Abra comigo, Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, versículo 7. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da minha mão, da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Primeira coisa, escute. A primeira coisa que nós vemos aqui, e precisamos entender nessa noite, é que as promessas de Deus, a promessa aqui de Deus não era exclusiva para Moisés, mas era uma promessa para uma geração. Repita comigo: Deus não é exclusivista. Ele nunca chama uma pessoa só, ele faz promessas. Ele pode até fazer uma promessa para uma pessoa, mas ele está visando uma geração. Ele está visando que essa pessoa guie uma geração. Mas a promessa, ela sempre é geracional. Ela é para todos. Deus fala com Moisés e o faz entender que ele seria uma pessoa que guiaria uma multidão. Agora, uma multidão de quê? De gado? De ovelhas? Uma multidão de... Não entendi. Pessoas. Mas amados, pessoas são diferentes uma das outras. Mas olha para mim. Por mais que eu e você sejamos diferentes, quando o objetivo é o mesmo, tem que haver uma certa concordância. Vamos trazer isso para o futebol. Eu vou falar sobre alguns times aqui, maravilhosos, que talvez você torça para algum deles. O seu eu não vou falar. Talvez você torça para o Ibis de Pernambuco, ou para o Cruzeiro de Rondônia, ou para o Monte Cristo de Goiás, ou para o Liber Morro do Amazonas. São os melhores times na escala dos piores times do mundo, do Brasil, por fontes internet. Você pode torcer para qualquer um desses times, mas quando o Brasil entra em campo numa Copa do Mundo, ninguém mais torce para time nenhum. É corintiano abraçado com palmeirense, é coxa branca abraçado com atleticano, porque nessa hora todo mundo é... Não entendi, todo mundo é... Não, é Brasil, só Brasil, falando de time. Todo mundo é? Brasil. Com eco. Quem que é o irmão que está aí? Não está nem vendo a palavra, está lá olhando para o lado. Né, Rafa? Eu ia falar para você pôr um eco, mas tudo bem, você está viajando. Vamos lá, vamos embora. Mas todo mundo é? Brasil. Porque um foco, uma missão e todas as divisões acabam. Só que seria muito bom se a vida fosse assim. Nem sempre é assim. Olha que interessante. Quando Deus chamou Moisés, Deus chamou a sua geração para entrarem numa terra prometida, uma terra maravilhosa. O que Deus tem para os seus filhos sempre é maravilhoso, amém? Mas o melhor de Deus, fala para o irmão do lado, o melhor de Deus nunca virá de graça. A pergunta: por que o melhor de Deus não vem de graça? Fala para o irmão do lado, porque de graça as pessoas não dão valor. Nada que é de graça você dá valor. Posso te provar? Temos uma irmã aqui na igreja que dá aula numa escola de inglês super conhecida, que a galera gasta uma grana. E ela está cheia de aluno. Nós chamamos essa irmã que se ofereceu para dar aula de inglês aqui na igreja de graça. Acabaram as aulas por falta de aluno. E a sala dela continua cheia, com a galera pagando mais de R$400. Por quê? Porque aquilo que é de graça, as pessoas não valorizam.
professora, a mesma didática, a mesma oportunidade, mas aqui acabou, na escola está cheio. Você está entendendo? Tudo que é de graça as pessoas não valorizam, e Deus sabe disso. Eu lembro de uma vez que eu estava em São Paulo. Tem uma história para contar, mas infelizmente não vai dar tempo. Trabalhava numa empresa muito legal, e na hora eu já contei essa história aqui. E na hora do almoço eles davam, eu nunca comi tão bem naquela época como no almoço dessa empresa. E eles davam a sobremesa era muito boa. E uma vez eles deram uma manga que tinha vindo de Itu, desse tamanho, gigantesca. Esse meu amigo, ele pegou e levou para os filhos dele. Era um cara mais velho, falou: vou levar para os meus filhos. Quando ele estava indo embora, ele passou numa rotatória, balão, rotatória, e tinha os meninos de rua que olharam para ele com aquela cara do Shrek, sabe? Tipo... Aí ele falou: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, eis essa manga. E ele deu a manga para os meninos, tipo assim: pô, vou dar uma coisa que meus filhos iam se agradar. Ele deu a volta no balão. Quando ele foi entrar na rua, ele resolveu olhar para trás. E adivinha o que os meninos estavam fazendo? Jogando bola com a manga. Ele falou que naquela hora deu muita vontade de voltar e agir e fazer uma coisa diferente com a manga, que ele não era crente. Amados, fala para o irmão do lado: Deus te conhece, querido. Deus nos conhece a tal ponto que Ele sabe que se Ele nos levar do inferno ao céu sem passar pelo deserto, Ele nos perde em 2 anos. Amados, tudo na vida você vai enfrentar o inferno e vai ter um céu. Não estou falando nem do céu onde nós vamos morar eternamente. Estou falando aqui na terra. Momentos que parecem um inferno e momentos que você vai estar com o céu na terra. De um caminho, de uma extremidade à outra, tem uma estação chamada deserto, que Deus nunca vai pular por ela. Ele nunca vai passar batido nessa estação, Ele sempre vai parar. Por quê? Porque o deserto tem uma missão peculiar em nossas vidas. Não precisa abrir, mas em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2 diz: recordar-te-á de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar, para te provar e para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Olha o que a Bíblia diz, versículo 3: Ele te humilhou e te deixou ter fome, te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim também te disciplina o Senhor teu Deus. Amados, Deus cuida de nós como o pai cuida de um filho. E um pai sabe que precisa ensinar seu filho a crescer, que precisa trazer lições que o faça amadurecer, amém? Porque é legal ter um filho mimadinho, com 2 aninhos, 3 aninhos, ele não quer fazer o que você manda, ele faz biquinho, não quer, e você, que bonitinho, faz de novo, tira foto, põe no Instagram, é muito bonito. Agora ninguém tira foto de um filho de 18 anos com biquinho, não quero, olha que meu filhinho bonitinho, 18 anos, mimado. Ninguém faz isso, porque tá fora. Deus faz isso com a gente. Antes de nos levar para a terra prometida, que todos nós temos acesso, e como igreja também temos promessas maravilhosas. Antes de ir para lá, Deus vai nos fazer passar por pressões, tanto como igreja, quanto como pessoas, individualmente. E qual é o objetivo do deserto? Escuta, olha aqui. Primeiro, o que o texto diz? Que Deus vai nos humilhar. Olha para mim. Tudo que Deus quer fazer com a gente não vai poder jamais subir no nosso coração. Então, nós não vamos poder roubar a glória que pertence a Ele. Só que como seres humanos, a linha entre a humildade e o orgulho é fina. E se Deus não nos manter com os pés no chão, nossa tendência natural é se achar mais do que somos. Por isso que nós vamos para o deserto, por isso de tanta luta. Uma vez eu ouvi que quanto maior o deserto, maior seria a vitória. Eu não sei em relação a você, mas é o que eu vivo dia a dia, amém? A Bíblia diz que Deus carregou o povo para humilhar e para provar. Fala para o irmão do lado assim: você só mostra quem realmente é na pressão. Meu irmão, você só coloca para fora o que tem aí dentro quando a batata assa. Você quer conhecer um homem, vai jogar bola com ele. Quer conhecer uma mulher, rouba a chapinha dela.
Como é chato você ver na igreja pessoas que têm um palavra tão lindo na igreja. Chega aqui, holy, holy, holy. Aí no outro dia vem o filho falando pro pastor: pastor, eu posso falar? Pip! Palavrão. Aí, lógico que não, menino. Falar um palavrão desse, isso é feio. Quem te ensinou? Meu pai. Aí você chega pro pai e fala assim: ô pai, pô, maior exemplo, hein, meu? Dando um maior exemplo pro teu filho. Aí o pai fala assim: ô pastor, dá um desconto, tava nervoso. Aí que é pior, porque quando você tá nervoso, o que tá aqui dentro vem pra fora. E a Bíblia diz que a boca fala o que tá cheio. Então, na hora da pressão, você vê quem é. Na hora da pressão, você precisa colocar pra fora. E nessa hora não adianta querer fazer cena. Nessa hora, o que tem aí dentro, o monstrinho. Eu sou de uma época que tinha um brinquedo chamado Lango Lango. Quem lembra disso? Lango Lango. Não, todo mundo, vocês conhecem. Era geração diferente, mais velhinho um pouquinho. De repente tem um Lango Lango dentro de você que você, não, aqui tá tudo bem. E é um monstrinho só esperando a hora de você ser pressionado. Amado, você precisa se conter na frente das pessoas. Aliás, você não precisa se conter na frente das pessoas, mas você precisa entender que se você tem atitudes assim numa igreja, você está mostrando para Deus, não para mim, nem para a igreja, que você é infantil e imaturo e que você não tem compromisso com Deus, porque Deus não trabalha com meio termo. Deus diz o seguinte: ou você é quente ou você é frio, morno, não tem como a gente trabalhar. Amém? Outra coisa, Deus levou o povo para o deserto para ver se eles guardariam ou não os mandamentos de Deus. Você só conhece realmente uma pessoa quando ela está sendo pressionada mesmo. Antes disso, ninguém vai conhecer ninguém, e Deus sabe disso. Existem pessoas que são pressionadas todos os dias. Como um amigo meu falou que lá em São Paulo tinha um menino que trabalhava com ele, e era tanta pressão na vida dele, tanta pressão, que um dia ele gritou: parem, vocês estão me imprimindo. Aí eu, meu irmão, eu não estou te imprimindo. Pressão. Estão aqui? Existem pessoas que estão lutando todos os dias contra leões e ursos, e quando eles enfrentam os gigantes, isso faz toda a diferença na vida. Porque na maneira que você reage à pressão de hoje, quando Deus ainda não cumpriu o que prometeu, será a maneira que você vai reagir depois. Só que aqui entra um detalhe. Repita comigo: Deus, mais forte, Deus dá um sonho para uma geração. Ele dá chance para que todo mundo cresça, mas nem todo mundo entende isso. Quer um exemplo? Posso dar? Aqui é só ainda o começo da palavra, só a introdução. Deus está falando há muito tempo para nós que nós precisávamos aprender a falar inglês e espanhol. Eu estou falando isso há tempo. Esses dias, alguns 2, 3 anos atrás, o profeta Amaro apareceu aqui, deu de dedo na igreja, não sei quantos lembram disso. Quem não aprender inglês e espanhol está fora do projeto que Deus tem para essa igreja. Se passaram alguns anos, estamos implantando uma igreja em Bogotá, na Colômbia, e eu tenho 60 pessoas que me ajudam a implantar igrejas pelo Paraná. Eu só posso contar com 4, um sou eu, então tem 3. Por quê? Porque de 60 pastores, só 4 falam espanhol. Incoerente, não é? Porque todo mundo recebeu a direção, mas nem todo mundo estudou. Meu irmão, não importa se você recebeu uma direção, se o chamado e a promessa de Deus na tua vida é linda e maravilhosa. A questão é, depois do chamado você está fazendo o quê? Está indo estudar, está indo correr, ou está esperando? Não, a unção vai vindo do alto. Meu irmão, a unção vem conforme você vai andando. Amém? Tudo que Deus está falando, não está falando só para mim, para minha família, está falando para você também. Agora, o que é que vocês têm feito com aquilo que Deus tem nos falado? Na câmera, põe aqui na câmera. Vem comigo. Aqui, ó. Aí. O que você tem feito com aquilo que Deus tem nos falado? Hein? Desde que Deus começou a falar que estaria nos levando a lugares mais altos, eu comecei a orar mais do que eu orava, e a investir mais horas na presença dEle. Mas até hoje existem pessoas que ouviram a mesma profecia, que tiveram acesso às mesmas coisas e que não conseguem ficar mais do que 10 minutos orando. E quase nunca praticam oração em línguas, que é o segredo. Pastor, existe algum segredo para romper na vida com Deus? Existe. Um deles, ou
investe tempo orando em línguas. Estou falando 10 minutos. Porque a Bíblia diz que o Espírito vai orar coisas que estão escondidas e ele vai conectar teu espírito ao Espírito. O diabo não sabe que você vai estar orando, ele fica furioso. E aí é ligando o celular de Deus, irmão. Você liga na hora, pá, atende. Oi, filho. E aí começa. Você não entende nada, mas eu vou te falar, muda a tua história. Eu estou há muito tempo, amados. Há muito tempo eu tenho falado sobre crescermos como líderes. Dia 2 de novembro eu vou lançar meu 3º livro. E até hoje alguns não leram nem a primeira indicação que eu fiz. Quando alguém que está sendo usado por Deus indica algo, um livro, um seminário, um DVD, meu irmão, se você não tem dinheiro, empresta. Porque são pessoas que foram até o inferno, venceram algumas situações e acharam alguns caminhos que você não precisa sofrer. Leia esse livro. Esse de oração em línguas, eu estou falando, tá de graça na internet. Tem nego que nunca... Você falou isso? Faz 2 anos que eu falo. Então, amados, quanto tempo você... Eu vou te fazer uma pergunta. Quem está preparado para ela? Quanto tempo... Não responde para mim, para você não ficar com vergonha. Quanto tempo você gasta do seu dia lendo um livro? E quanto tempo você gasta vendo Facebook? Se você fica mais tempo no Facebook do que lendo um livro, você ainda quer que Deus cumpra o que prometeu na sua vida? Depois culpa o pastor. O pastor é fraquinho. E a Bíblia então? Quanto tempo você lê a Bíblia com qualidade? Eu não estou falando pegar uma caixinha na promessa. Sabe aquela que tem um passarinho, você aperta a cabecinha, pega um versículo. Vou ler a Bíblia hoje. Aperta, vem um versículo. E sempre sai o mesmo. Jesus chorou. Meu irmão, Jesus já não tem mais lágrima por você. Ele olha e fala, cara, é assim que você lê? E ainda quer que Deus se revele. Fala comigo, Deus, fala comigo. Se eu te perguntar qual é o último capítulo da novela, você fala. Qual é a escalação do teu time, você fala. E se eu falar assim, meu irmão, fala os livros da Bíblia pra mim, a história de cada um. Não precisa falar, fala, só dá uma geral. Quando o Tarzan conheceu a Jane, o sonho é um, o chamado é um, e é para todo mundo. Todos nós temos acesso à promessa de Deus, mas o detalhe é que nem todos agem da mesma maneira. E aí, as pessoas se dividem. Eu começo a pregar um pouquinho agora, daqui a pouco eu entro na palavra mesmo. Agora é só um nível a mais. Primeiro grupo. Quem está pronto para ouvir, diga amém. A promessa é para todo mundo, amém? Mas existem grupos. O primeiro grupo se chama... Repita comigo bem alto. Multidão. Mais alto. Mais alto. Meu irmão, multidão. Vai lá, voz de multidão. Multidão. A Bíblia diz que Moisés guiava mais de 1 milhão de pessoas. E a promessa era que todos eles entrariam numa terra prometida. O engraçado é que uma multidão também acompanhava Jesus. Uma multidão também o ouvia as mesmas promessas, os mesmos sermões e via os mesmos milagres. É interessante porque, olha só, se todos ouviam o que Jesus falava e se todos viam os mesmos milagres, por que nem todos estavam com ele na cruz? Nem que fosse para dar uma força de moral, tipo, Jesus, tamo junto, não posso te tirar daí, mas, cara, eu te segui a vida toda, tamo junto, cara. Por que não aconteceu isso? Pelo contrário, a multidão gritava contra ele. Posso te falar quem é a multidão? Não, né? Então deixa. Então pergunta para mim, quem é a multidão? Não assim, igual um frango. Quem é a multidão? Com voz de profeta. Quem é a multidão, pastor? Vai lá. A multidão são aqueles que não gostam da cruz. Eles não gostam, presta atenção. Eles não gostam de nada que pode comprometê-los. Eles não chegam perto demais. Do que eles gostam? Pergunta para mim, o que eles gostam? Eles gostam do agito. Eles gostam de achar o babado do momento e tá lá. Eles gostam do fervo, mas eles não querem assumir responsabilidades. Imagina se a multidão que seguia Jesus começasse a bater o pé e dizer assim: não vai soltar Barrabás coisa nenhuma, vai soltar Jesus. Lógico, ele seria morto porque estava escrito, mas no mínimo ele ia olhar para a multidão e dizer: pô, cara, obrigado por vocês estarem comigo. Senti um apoio, senti uma força, glória a Deus. Mas não foi isso.
Por quê? Porque a multidão não se expõe assim. A multidão compra um adesivo da igreja, coloca no carro e fala: sou membro da igreja, mas nunca frequenta um seminário, nunca assume compromisso nenhum e nunca defende seu ministério quando é necessário. Quem é a multidão? Eles são os Maria vai com as outras. Se está todo mundo falando bem de Jesus, ele fala bem. Se todo mundo começa a falar mal, ele fala mal. Se tudo na igreja está indo bem, ele tem prazer de dizer que é membro de lá. Se as coisas começam a ir mal, ele dá um jeito de falar mal também. Sai da igreja e aí começa a odiar a igreja, o pastor, sem eles realmente terem feito nada. Simplesmente porque ouviram uma notícia. Alguém me falou. Rádio peão, alguém falou. Sem chegar na cara do líder e dizer: ô, aconteceu isso mesmo, me explica. Isso é a multidão. A multidão, vocês estão aqui, igreja? A multidão gosta do culto, gosta do agito. Eles gostam da música, não gostam nem do louvor, gostam da música. Eles prestam atenção nos detalhes. Uma vez uma pessoa chegou para Viviane e falou assim: por que na hora que você canta, você não joga o cabelo assim, ó? Legal. Gostam do status de fazer parte de uma igreja séria. Gostam do adesivo no carro. Mas na hora H, cadê eles? Amados, olha para mim. Vamos só falar de Curitiba. Imagina se todo mundo que frequenta as igrejas evangélicas de Curitiba não fossem da multidão, ouvissem o que os seus pastores pregam e colocassem em prática. Sabe o que teria acontecido? Curitiba seria diferente. Imagina alguém vindo para Curitiba tentando achar droga, não encontrando traficante nenhum, todos viraram pastores. Então, amados, mas para isso acontecer, você tem que sair da multidão, amém? Imagina o cara vir para Curitiba, sabe que aqui tem muita mulher bonita e vem achar um programa e não consegue achar prostituta nenhuma. Tá todas montaram banda de adoração. Por que isso não acontece? Porque ainda temos muita gente no grupo chamado multidão. Querem um agito, querem o culto, acham muito legal. Eu quero te fazer uma pergunta: você faz parte da multidão? Não responde para mim. Se por acaso você faz: pô, pastor, eu me sinto fazendo parte da multidão. Que tal sair desse grupo hoje? Porque a missão é uma, a promessa é a mesma, o líder é o mesmo. E se você quiser sair desse grupo chamado multidão, você vai entrar num segundo grupo chamado, fala para o irmão do lado, o grupo dos 70. Quem são os 70? Pergunta para mim, quem são os 70? São aqueles que fazem um pouquinho mais. Números capítulo 11, versículo 16, só anota aí. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Amados, a Bíblia diz que Jesus também enviou 70, e nos mostra que esses são aqueles que vão um pouco além. Olha o que a Bíblia diz, Lucas 10, de 1 a 3. Está todo mundo prestando atenção aí? Até na turma do Biga, todo mundo prestando atenção? Dani, tudo bem? Boas-vindas. Presta atenção, a palavra é para todo mundo, amém? O irmão que está de rosa aí atrás, não sei quem é, está ouvindo bem aí? Glória a Deus. Precisa olhar quem é, irmão, o cara está de rosa. Eu só vi a camiseta, irmão. Depois disso, o Senhor designou outros 70, Lucas 10, 1 a 3, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, que eu vos envio. Eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Em Lucas, nós vemos que os 70 são aqueles que se colocam à disposição. Amados, são aqueles que vêm. Tem um anjo aqui. Tem algumas coisas que vão acontecer aqui no culto, amém? Eu sei que eles sempre estão aí, mas está diferente agora. Aqui em Lucas nós vemos que os 70 são aqueles que se colocam à disposição. São aqueles que entendem que nem todo mundo verá a vida como eles veem. São pessoas que começam bem, escuta só. Logo que chegam num lugar não querem ficar parados,
querem fazer 200 mil coisas, querem entrar em todos os ministérios, acabam sendo até chatos, porque eles pedem oportunidade. Me deixa fazer, me deixa fazer, me deixa trabalhar. Isso é bom, mas o problema está no prazo de validade. Porque geralmente os 70 são aqueles que são apagados com o tempo. Vai passando o tempo e eles desanimam com a mesma velocidade que eles se animaram. Já viu gente assim? O cara pega, se converte e ele pega uma primeira, vai, acelera uma segunda, a terceira, não desiste quarta, o cara já desistiu. Começa bem. Amados, você nunca mais vai ouvir falar dos 70 de Moisés, nem dos 70 de Jesus. Eles fizeram alguma coisa, mas depois cadê eles? Já que ele, tanto no caso de Moisés como no caso de Jesus, os 70 não estavam vendo a promessa cumprida ainda. Quem são os 70? São aqueles que fazem mais do que o convencional, mas não conseguem permanecer fazendo. Escuta, o negócio não é só você fazer mais do que te pedem, é continuar fazendo. Os 70 são aqueles que sonham no começo, têm altos sonhos, mas não conseguem continuar sonhando. São os que querem fazer a diferença no começo, mas depois, no mundo espiritual, não fedem nem cheiram. Começam bem, depois é o morno. Se você faz parte dos 70, eu tenho uma boa notícia para você. Você pode sair desse grupo, porque você já não é mais multidão. Você veio para os 70, mas você pode ir para um outro grupo chamado próximos. Fala para o irmão do lado, próximos. Números 13, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Versículo 17. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes, olha a direção: subi ao Neguebe e penetrai nas montanhas, vede a terra, que tal é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se poucos ou muitos. E qual é a terra em que habita, se é boa ou má? E que tais são as cidades em que habitam. Veja a terra, se é fértil ou estéril, se há matas ou não. Amados, eles foram chamados para ver uma coisa diferente. Eu fui num lugar onde o guia disse o seguinte: aonde nós estamos agora, ele disse, está vendo aquele monte? O povo de Israel veio de lá para cá. Quando eles chegaram em Israel, eles viram de lá para cá. Meu irmão, daqui para lá já era bonito, de lá para cá devia ser algo maravilhoso que eles viram. A Bíblia fala que Jesus também tinha seus 12 mais próximos. Escuta, quem são os 12? Pergunta para mim, quem são os 12? São aqueles que conseguem sonhar o que o líder está sonhando. Ele consegue ver o que o líder está vivendo. São os que conseguem ver o que ninguém mais consegue ver. São os que têm coragem de dar passos adiante. Moisés enviou 12 homens que tiveram que enfrentar um deserto para chegar até a terra e ver se ela era boa. Amados, os próximos são aqueles que se arriscam, porque eles sabem que se eles não se arriscarem, eles nunca vão ver cumprido a promessa de Deus. São aqueles que sabem isso, eles vão além, são valentes, são guerreiros. Eles dão a vida pelo propósito. Só que eu quero falar uma coisa muito séria. Você sabia que você pode estar muito próximo de ver o que Deus prometeu e mesmo assim desistir? Por quê? Pergunta por quê? Porque quanto mais próximo da promessa, mais ataque você vai ter. Uma coisa é você estar aqui, a promessa é aquela flor ali, aquela planta. Aqui é um nível de ataque. Você dá um passo, é outro nível, é outro nível, é outro nível. E você vai chegando, vai ficando próximo de Jesus. Ele vai mostrando. Quando você chegar aqui, parece que a sua foto no inferno aumenta. E são designados muitos demônios para tentar te impedir de chegar ali, porque você está quase pondo a mão na promessa. E aqui o ataque é maior. Então a pergunta é... antes de falar da pergunta, foi o que aconteceu com os 10, com 10 dos 12 de Moisés. 10 chegaram dizendo o quê? A terra é boa pra caramba, mas é perigosa. Meu irmão, Deus estava perguntando se a terra era perigosa? Quando Deus te dá uma direção, você já venceu, querido. É só você ir para a guerra.
Eles estavam, é boa, a terra é boa, realmente Deus cumpriu. Meu irmão, Deus não cumpre 50%, é por isso que Ele quer nosso coração 100%. Porque quando Ele promete, Ele cumpre 100%. Então, Ele está falando, vai ver se a terra é boa. É, a terra é boa, mas é perigosa. A terra é habitada por gigantes. Gigante diante de um Deus tão grande. E disseram, a terra é um lugar onde nós seremos esmagados como gafanhotos. A pergunta, como vencer esse tipo de ataque? Como vencer? Você não faz mais parte da multidão, nem dos 70, você é próximo. Você está perto de alcançar algo, é luta, mas em cima de luta. Como vencer isso? Nesse exato momento da tua vida, olha para mim, há uma divisão, que eu não vou chamar nem esse grupo de um quarto grupo, é uma divisão do terceiro grupo, que são os próximos. Já é muito bom estar no lugar dos próximos, amém? Mas existe um outro grupo pegando uma perna aqui para vencer isso, chamado, repita bem alto, os íntimos. Mais alto, os íntimos. Escute, Moisés viu que dos 12, só Josué e Caleb viram a promessa se cumprindo. Jesus, dos 12, só João viu vivo o que Deus havia, o que ele havia prometido. A Bíblia diz que João estava na ilha de Patmos e os céus se abrem e ele consegue ter a visão da Nova Jerusalém. Ele escreve um livro que nós hoje chamamos esse livro de Apocalipse. Mas qual era a diferença de João? É que ele deitava a cabeça no peito de Jesus e ouvia o coração dele, ele era íntimo de Jesus. E agora eu começo a pregar. Quais são as características dos íntimos? Fala para o irmão do lado, os íntimos são pessoas extremamente focadas. Um dia eles já fizeram parte da multidão, mas eles não se contentaram em ficar ali. Eles deram um passo, foram aos 70, continuaram firmes, foram até os próximos. Mas o amor que eles tinham era maior do que o que eles estavam vivendo. Eles queriam estar mais perto de Deus e de Jesus. Para esses, irmãos, amados, para íntimos, nada mais importa do que estar junto com a fonte da promessa. Ele olha e fala, legal a promessa, mas eu quero estar perto de você. João, estava todo mundo falando, novos céus, nova terra. E João, tudo bem, novos céus, nova terra. Mas ele ouviu o coração de Jesus batendo. Tanto é que ele é chamado do discípulo do amado, do amor. Ele era só carinho, só amor. Josué, Caleb e João, eles nunca desistiram. Eles podem até ter começado errado, mas eles terminaram bem porque eles nunca perderam o foco. Amados, sempre haverá três grupos de pessoas. Os que terão, e os três têm acesso ao sonho, os três têm acesso às mesmas lições, e todos terão acesso ao mesmo líder. Mas a minoria chega a ver a promessa cumprida. E agora nós vamos ver que agora a pregação pega um ritmo legal. A Bíblia diz, olha para mim, que o que importa não é o começo das coisas, e sim Eu não quero saber se você faz parte da multidão, dos 70, dos próximos ou dos íntimos. Eu só estou fazendo essa mensagem porque dependendo de onde você estiver, o teu futuro vai ser diferente. Amém? Qual é o futuro? Como é que termina eles? Como termina cada grupo? Vamos lá, a multidão. A multidão vai ver tudo que Deus prometeu acontecendo. Mas eles vão ver que não foram eles que escreveram a história. Eles estão vivendo a história. Amém? Vai ser legal? Vai. Mas eu não nasci para viver a história, eu nasci para escrever uma história. Eu nasci não para ser um coadjuvante. Uma vez eu assisti um filme do Mr. Bean. Eu acho super culto esses filmes. Eu gosto demais. Estava assistindo um filme dele, acho que As Férias de Mr. Bean. Quem assistiu? E aquela menina diz no final lá que ele está viajando com ela, dizendo, puxa, eu vou fazer uma participação lá em Cannes. Vou fazer uma participação, e quando ela chega o cara corta a participação dela, tipo, aparece ela de costas só. Imagina,
Você não é nem coadjuvante, tipo, você não é a pessoa principal. E Deus assim, ei, mas era para ser. Era para, porque Deus não chama, você não é o número 2 de Deus, você é o número 1. Amém? É que às vezes o número 1 não quer saber que chamar o número 2, o 3, o 4. Mas amados, Deus tem, todo mundo aqui é o número 1. Deus tem sonhos para cada um, mas tem sonhos em coletivo para a igreja também. A multidão, ela vai ver as coisas acontecendo, mas eles não vão fazer parte. Outros vão escrever a história, eles vão viver a história. Estou aqui, legal. Os 70, o que acontece com os 70? A rotina consumiu eles. Trabalharam tanto no começo, depois sumiram. Conhece gente assim? Começo da conversão, você tinha até vergonha. Você fala, caramba, trouxe o cara para a igreja, o cara faz mais que eu. Aí passa alguns anos, você continua firme e o cara sumiu. Porque para Deus, você não impressiona Deus. Olha quanto eu faço, olha quanto eu dou. Dei 1 milhão para Deus. Ele mas você está sendo infiel no resto, querido. Constância. Deus é um Deus de disciplina. Fala comigo, Deus é um Deus de disciplina. Como termina os próximos? Eles dão a vida pela causa. Eles lutam e eles chegam lá. Suado, mas chegam. Mas agora é a parte mais louca da mensagem. Como é que termina os íntimos? Por eles serem tão focados na promessa, esse foco, ele mantém as pessoas de 3 maneiras. Fala para o irmão do lado. O foco tem o poder de manter a pessoa. Fala para ela assim: viva, esperançosa e forte. Vamos lá? Todos os discípulos de Jesus morreram assassinados, menos João. Ele morreu de morte natural. Josué se tornou o líder no lugar de Moisés. Mas eu quero me atentar a um carinha aqui, chamado Caleb. Abra comigo em Josué capítulo 14. E agora a gente começa, vai ser 1h30 de mensagem em cima desse versículo. Tô brincando, tô acabando a mensagem. Josué 14, versículo 10. Eu lia esse texto, eu dava pulos. Eu falava, cara, que é isso? Vamos lá. Josué 14, versículo 10 e 11. Eis agora o Senhor me conservou em vida. Caleb falando. Eis agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E já agora sou de 85 anos. A glória vem agora no versículo 11. Eu estou ainda hoje, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda é agora, para ir para o combate. E olha o que ele termina falando: tanto para sair para o combate, como para voltar do combate. Era um velhinho de 85 anos dizendo o seguinte: eu estou tão cheio de vida, que eu vou para a guerra e volto. Ou seja, eu vou bater um monte de gente, vou matar um monte de inimigo e volto. Hoje em dia tem gente que você fala: ô irmão, tá passando um deserto. Ai, tô morrendo. Tudo é um fardo. Meu irmão, não entregue um atestado de limite para Deus. Se você tem pedido uma promoção, um aumento de salário ou dias maiores com Deus e está reclamando com o que você tem, Ele não vai te dar mais, porque o pouquinho já está te matando. Tem gente que o pouquinho já está matando ele. Caleb era um velhinho cabuloso, cheio de vida, cheio de... Imagina um cara com 85 anos. Vamos para a guerra, meu filho. Trazendo a bengala, chega os caras: velho, não vou nem brigar com você. Aí o velho: arme começa. Dá uma de Velázquez contra o cigano, dá uma surra nos inimigos. Ele estava cheio de vida, de fé. Amados, cheio de vida. Esses dias eu recebi a visita de um amigo que é médico, e ele falou que algumas pessoas morrem nos braços dele porque elas se entregam à doença. Pessoas que veem a doença e falam assim: cara, não tem como vencer. Os caras morrem muito rápido.
Tem pessoas que ele falou assim, Bigard, a pessoa descobre que está doente e morre muito rápido. Ele falou, tem pessoas que estão até mais doentes do que essa que morreu. E o cara não morre. Ó, pastor, é porque é coisa ruim, não morre. Não é, cara. O cara, ele quer viver. O cara, ele acorda de manhã animado. O íntimo, meu irmão, o íntimo, ele acorda de manhã, ele quer ver, é o do dia. Ele olha o céu, que céu animal, tá chovendo, oh glórias, que chuva. Ele não tem tempo ruim. O íntimo é aquele cara que foi vender sapato na África, já contei isso, né? Um cara chegou lá para vender, olhou, levou com pedido para vender sapato, chegou lá, tava todo mundo descalço, falou, meu, cancela o pedido aqui, ninguém usa sapato, tô voltando pro Brasil. Esse fazia parte da multidão. O íntimo chega lá, vê todo mundo descalço. Aumenta meu pedido 10 vezes, vou ficar rico. Ninguém usa tênis aqui, ninguém usa sapato, vou vender para todo mundo. O íntimo, ele nunca vê problema, ele vê desafios. Qual é meu próximo desafio? O íntimo, ele quer novidades. O íntimo, ele acorda de manhã dizendo, Deus, obrigado por esse dia. O íntimo recebe o salário, independente de quanto é, e fala, Deus, obrigado, isso aqui vai ser multiplicado. Meu irmão, já vi gente ganhando muito pouquinho e vivendo muito melhor do que gente que ganha muito. Porque mais vale um pouquinho do íntimo do que um muito da multidão. O pouquinho do íntimo, o cara chega, Deus, obrigado, e aquele dinheiro multiplica. O íntimo, ele está cheio de fé. O íntimo, ele olha para não há impossível. Meu irmão, não é impossível. Lembra o testemunho que eu contei no começo? Quem lembra? Ué, quem não levantou a mão, está fazendo o que no culto, irmão? Comecei o culto pregando, então eu não vou nem terminar. Quem aqui lembra o que eu contei no começo da pregação? Agora você levantou a mão, mesmo que não tivesse lembrado, né? Meu irmão, se Deus cumpriu em um mês tudo que eu estava sonhando na vida financeira, você acha que eu tenho dúvida que Ele vai cumprir tudo que prometeu na vida espiritual? Deus falou que nós vamos viver nessa igreja milagres, que vai assustar essa cidade. Meu irmão, se eu vi Deus fazendo em um mês, na hora que Ele liberar essa cura, eu vou ver o Vitor que está ali atrás sentado com o pai dele. Eu vou ver o Vitor levantando daquele lugar, vindo aqui. Posso dar um testemunho, Bigard? Amém? Esse é o nosso alvo. Então a gente começar hoje a orar por ele. Enquanto eu termino a mensagem, querido, traz ele aqui na frente. Enquanto eu vou olha pra mim, não fica olhando pra ele não, tá? Ele vai trazer, pode trazer com a cadeira mesmo, se quiser, ou enquanto eu vou terminar, meu irmão, Caleb, cheio de fé. Caleb estava cheio de esperança. E pasmem, olha pra mim, gente, Caleb estava cheio de produtividade. Imagina um velhinho de 85 anos produtivo. Tem gente que quer trabalhar rapidinho para poder pegar a aposentadoria e ficar sentado na praia. Meu irmão, se eu me aposentar eu morro. Ah, mas eu vou me aposentar para descansar um pouco. Descansar tudo bem, mas parar de agir é completamente diferente. Caleb, nessa vida, agora, nesse texto, ele estava discutindo porque Moisés, amados, Moisés tinha prometido uma terra para ele. E ele está querendo a terra, cadê a terra? Mas, irmãos, terra dá trabalho. Terra tem que plantar. Era o velhinho de 85 anos dizendo, cadê minha terra? Quero plantar, quero pôr meus gadinhos ali, quero cuidar da terra. Tem gente com 30 que você pede para fazer uma coisa, ai, não dá, cara. Velho de 85 estava dizendo, cadê minha terra? Quer trabalhar? Vai ter que lutar. Vou para a guerra, não tem problema, cadê minha terra? Cheio de força. Uau, fala para o irmão do lado, uau. Amados, nós estamos expostos às promessas de Deus para o Brasil. Todos nós, para o Paraná, para Curitiba e para a nossa igreja. Mas você faz parte de que grupo? Da multidão que vem no culto, acha muito bonito, compra um adesivo no final do culto, põe no carro e fala, agora eu sou do bola. Você faz parte dos 70? O que o 70 faz?
Faz um pouquinho, mas some. Você faz parte dos próximos? Até vê, mas é meio suado. Ou faz parte dos íntimos? Porque, posso dar a última palavra aqui? Posso? Qual é a diferença do íntimo para o próximo? O íntimo desfruta da promessa, porque ele está saudável. Olha aqui para mim, gente. Você não entendeu o que eu falei? Imagina você trabalhar a vida inteira para ganhar dinheiro e depois pagar o resto da vida remédios caríssimos porque você não consegue sair da cama. O íntimo não. O íntimo, quando ele pega a promessa na mão, ele fala: ainda tô forte, vamos curtir, me dá a terra aí que eu ainda tenho que plantar nessa terrinha. Ele curte. Amados, os íntimos desfrutam por causa da saúde e do vigor que tem. E dependendo da sua escolha, seu futuro será completamente diferente. Você pode sair hoje aqui, comprar um adesivo e pôr no teu carro. Ou você pode sair daqui hoje dizendo: Jesus, eu não quero começar bem, eu quero terminar melhor. Eu conheço 2 pastores. Um deles, eu conheci ele tinha 93 anos, 95 anos. E faz 8 anos que eu não vejo. Deve ter até morrido já. Eu acho, né? Ou já está batendo o recorde aí de mais de 100 anos. O Mortandela conhece ele. Ele prega, ninguém fica. Porque geralmente quando você ouve uma pessoa bem de idade pregar ou falar, dá sono, né? Meu querido, ele pregando, você chora. E não é de tédio, é de unção. 85 não, mais de 95 anos. Amados, meu sonho, por ser íntimo, é estar casado com a mesma mulher e com 85 anos olhar para ela e falar: minha véia, vamos pegar nossa Harley e vamos sair pelo Brasil pregando. E 2 velhinhos segurando a dentadura para não sair do capacete. Dá um beijo. Isso é íntimo. O cara casa com 20 anos, tá com 80, tá apaixonadaço. O cara se converte com 16 anos, tá com 80 anos, convertido há um tempão. Aí começa a falar de Jesus e começa a chorar. Tipo, cara, como eu amo esse homem. Isso é íntimo. O íntimo nunca desiste. O íntimo, ele termina mais lindo que agora. Meu irmão, você já viu gente que o futuro só deixa o cara melhor? Tem hora, tem pessoas que você fala assim: cara, você dorme no formol, né? A pessoa fala: não, é que a unção me deixa bonito. Quanto mais, meu irmão, para Deus não existe gente feia. Existe gente com pouca unção e com muita unção. Porque quanto mais unção você tiver, mais lindo você é, irmão. A Bíblia diz que a alegria do coração aformoseia o rosto. É por isso que às vezes você vê uma mulher linda, casada, com um cara que você olha e fala: meu, eu podia estar casado com ela. Essa mulher é cega. Aí você olha pra ela e fala assim: e aí, se você pudesse escolher, você casava com ele de novo? Ela: quê? Até na lua casava com ele. Mas ele é feio. Feio? Você consegue ver ele feio? Porque é a unção do cara. Meu irmão, íntimo. Passa 20 anos, o cara tá mais cheio do fogo, do vigor do que antes. Por isso que você vai numas praças, você vê uns irmãozinhos bem de idade fazendo exercício. E aí às vezes você chama alguém para correr ou andar 4 km na praia. Não posso, pelo amor de Deus, quer que eu morra, pastor? Mas quantos anos você tem? 18, pastor, não posso, tô velho. Tô falando sério, gente. A multidão cansa. Vocês estão aqui? A multidão cansa, sabe por quê? Fica um empurrando o outro, você cansa mais rápido. Íntimo, você está sozinho nos pés dele, dizendo: Senhor. E perto dele, você é renovado. Vai vindo água. E daqui a pouco você vê esses caras que, meu irmão, tem cara que Deus tem que levar para o céu logo, porque se deixar o cara fica eterno aqui na terra. O cara tá bebendo tanta água de pertinho dele, que tem hora que Deus fala assim: vem pra cá, cara. Vem pra cá, vai. Você vai sair daqui ainda sendo multidão ou sendo íntimo? Feche seus olhos, abaixe tua cabeça.
Eu estava orando e eu via como se eu estivesse beijando o rosto do Vitor. Queridos, eu quero te convidar em nome de Jesus, não ficar olhando para frente, mas rever o teu coração nessa hora. Sabe, querido, faz 9 anos que nós abrimos o Bola de Neve de Curitiba. E a multidão apareceu, glória a Deus. Mas Deus me falou assim: levanta uma geração de íntimos. Isso não depende de mim, depende de você querer ser íntimo. Você vai comprar um adesivo? Legal, tem um adesivo ali, mas isso não me faz membro. O membro é o que eu faço todos os dias. É aquele cara que ele não vê a hora de orar, ele não vê a hora de chegar a hora do almoço, se é o tempo que ele tem com Deus. Ele fica contando as horas, aí ele sai rapidinho, gasta ali 20, 30 minutos, 40 com Deus, e ele volta amarradão para trabalhar. Todo mundo volta, sabe, meio cansado para trabalhar, ele chega animado. Conforme eles forem cantando, deixa Deus falar com você. Sai da multidão, querido, sai dos 70, chega nos próximos, mas se possível pula e vai para os íntimos direto. Apaixonado por ti, por tua presença, uma coça anseia por águas, tenho sede de ti. Apaixonado por ti, por tua presença, uma coça anseia por águas, tenho sede de ti. Precioso como tu, não há amor igual ao teu, Senhor Jesus. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, enquanto eu viver. Precioso como tu, não há amor igual ao teu, Senhor Jesus. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, enquanto eu viver. Se você não se contenta em ficar na multidão nem nos 70, começa a ter atitudes de íntimos. Se ajoelha diante dele. Se você quiser vir à frente, fica à vontade. Se você quiser ficar em pé, fica à vontade. Mas o nome de Jesus não sai daqui da mesma maneira. Nós vamos declarar essa canção, nós vamos declarar em nome de Jesus mais intimidade, mais vigor, mais força, mais liberdade, mais unção. Quanto mais tempo tivermos com Deus, melhor nós seremos. Sei que tudo podes, meu amado, e que os teus planos não se frustrarão. Sim, que no Que no silêncio trabalhas por mim.
deixarei. Nunca deixarei de confiar em ti. Oh, Jesus. Sei que tudo podes, meu amado, e que os teus planos não se frustrarão, que no silêncio trabalhas por mim. Nunca deixarei de confiar em ti. Declare o mais alto que você puder, querido. Declare. Não há ninguém tão precioso como tu. Não há amor igual ao teu, Senhor Jesus. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, enquanto eu viver. Vai declarando isso. Ninguém tão precioso como tu. Uma geração de íntimos, Não há apaixonados, igual ao apaixonados, teu, Senhor apaixonados por ti. Jesus. Oh, Por isso que eu te louvo. não há idade pra ser Por íntimo. isso que eu te bendirei, enquanto eu viver. Oh, não vai parando a música, continua, não vai parando, não vai parando não. Oh, Chorado por ti, Espírito Santo, uma geração de íntimos essa noite. tua presença, Nós não nos conformamos de ficar no meio de uma multidão. com a coça anseia por águas. Eu suspiro por ti. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem tocando, vem tocando. Apaixonado por ti, por tua presença, como a coça anseia por água. Íntimos desde o início. Tenho sede Cheios, de ti. cheios, cheios. Um ambiente de fé nesse lugar. Um ambiente de fé. Não há ninguém Sim, tão não há ninguém. precioso Oh, como tu. Íntimos. Não há amor igual ao teu, Senhor Jesus. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, Toda cura, enquanto eu toda enfermidade nesse lugar seja enviada embora. Declaramos a cura, a cura, a cura. Um tempo de cura, um tempo novo. Não há amor igual ao teu, Senhor Jesus. Por isso que eu te louvarei, por isso que eu te bendirei, Continua. enquanto eu viver. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Íntimos. Não há ninguém tão precioso
Recebe esse poder que vem do alto, queridos. Deus me falou muito claro que nós mudamos, nós entramos num novo nível. Algo aconteceu nesse final de semana passado que mudou o nível daquilo que nós estamos vivendo. Ou você vai ver acontecendo, ou você vai fazer parte do que está acontecendo. Eu te desafio, eu desafio você a ler esses livros que eu tenho dito. Eu desafio você, alguns estão até de graça na internet. Eu desafio você a ter tempo de oração em línguas. Se você não é batizado, recebe agora em nome de Jesus. Se santifica, cresce nisso. Você vai começar a ver que aquilo que você esperava viver em anos, Deus pode fazer em dias. Você vai ver vindo na tua mente ideias revolucionárias. Oh, Rafa, não deixa ficar assim, apaga se for necessário. Fica atrapalhando o povo, fica orando para isso e não recebe essa unção. Então nem que desligue. Nós começaremos a ver o que olhos não viram, ouvir o que ouvidos não ouviram, e a sentir o que jamais penetrou em coração humano. Nós profetizamos em nome de Jesus uma igreja que não vai ser uma igreja de multidão, mas vai ser uma igreja com muitos íntimos. Pessoas apaixonadas daqui 10 anos, querido. Aqueles que falam que é fogo de palha, aqueles que dizem que você está numa igreja da moda, daqui 10 anos vão olhar e vão ver você ainda mais cheio do fogo do que hoje, mais apaixonado por Ele do que hoje. Amado, Ele é o mesmo há 2000 anos. Jesus Cristo é o mesmo. Deus é eterno. Ele é o alfa e o ômega. Ele não tem começo e não tem fim. Ele não te chamou para ter um prazo de validade curto. Ele não te chamou, querido, Ele não te chamou para ser crente 5 anos. Um dia eu fui na igreja. Ele nunca te chamou para isso. Ele te chamou para daqui 30 anos você olhar para trás e dizer: uau, que aventura, que não acaba. Ele é fonte inesgotável de sabedoria. Ele é fonte inesgotável de unção. Você pode ser um pastor, um líder que vai se esgotar. Da onde você tira tanta pregação, meu irmão? Eu tenho acesso a fontes inesgotável de inspiração. Todos os dias eu me conecto de madrugada a Ele, e as pregações vêm como download. Estou falando há 9 anos pregando aqui, pelo menos 2 vezes por semana no mínimo. Uau! Andar com Deus não é difícil, só precisa ser íntimo. Nessa noite, Pai, nos faz sair daqui diferentes de como nós entramos. Que as experiências que teremos hoje afetem nossas vidas para sempre. De olhos fechados ainda, eu quero convidar você que entrou aqui hoje, que não faz parte nem da multidão. Pô, pastor, mas você está falando que a multidão é ruim. Amados, é ruim você ficar lá o resto da vida, mas você precisa começar por algum lugar. Nessa noite, se você está afastado de Deus, ou nunca fez uma oração de entrega, dizendo: Jesus Cristo, minha vida te pertence. Amados, começa pela multidão. Não fica lá muito tempo, mas começa. No teu caso, se nessa noite você quer dizer: Jesus, cansei da vida que eu estava vivendo, eu quero viver algo diferente. Levanta a tua mão direita comigo. Se você quer viver isso, se você quer entregar a tua vida nas mãos de Jesus Cristo,
Porque a Bíblia diz que você precisa crer com o coração e confessar com os seus lábios. Com a tua mão estendida, repete comigo uma oração e diga assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te peço perdão, eu te peço perdão, porque nem na multidão eu estou, porque nem na multidão estou. mas essa noite Mas nesta noite eu creio creio e confesso confesso que Jesus Cristo que Jesus Cristo é o Filho do Deus é o vivo, Filho do Deus vivo, que nasceu, cresceu, morreu morreu e ressuscitou ao terceiro e dia. ressuscitou ao terceiro dia. É para esse Deus E é para esse Deus que eu entrego a minha que eu vida, entrego a minha vida, meu futuro, o meu futuro, não só o meu começo, não só o meu começo, mas também o meu final. mas também o meu final. Eu te entrego, Jesus. Eu te entrego, Jesus. A partir de hoje, A partir de hoje, eu te pertenço. eu te pertenço. Pai querido, essas mãos erguidas precisam tanto do teu toque. E eu te peço em nome de Jesus, ajude-os a viverem os teus sonhos, a serem quem eles nasceram para ser. Os abençoo e te peço em nome de Jesus, ajude-os a pularem da multidão para os íntimos em curto espaço de tempo, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos a uma nova família, queridos.